Queridos, estamos tratando aqui nas quartas-feiras de um aspecto mais de ensino de teologia num sistema diferente do que uma exposição do texto bíblico propriamente dito, né? Já conversamos a respeito disso. Nos domingos, você tem a exposição do texto bíblico, a explicação do texto bíblico e a aplicação do texto bíblico. A proposta das quartas-feiras é termos um ensinamento bíblico também, mas mais sistematizado. Ou seja, na teologia nós estudamos vários aspectos relacionados a Deus, a Bíblia, ao pecado, e aí a gente está aqui nas quartas-feiras tentando caminhar em cada um desses aspectos. É importante sempre lembrarmos que teologia, pessoas querendo ou não, consciente ou inconsciente, elas estão fazendo. Por quê? Em linhas gerais práticas, teologia nada mais é do que o estudo sobre Deus. Então, todos os seres humanos, quando se propõem falar a respeito de Deus ou da divindade, eles estão fazendo teologia. O ponto aqui importante a destacar é a teologia que se faz, de modo geral, parte da onde? Esse é o ponto. Então, mas eu não sou teólogo. Como diz R.C. Sproul, num livro dele, Grossão, que acho que os jovens teólogos usaram ele, todos somos teólogos. Por quê? Em alguma medida, todo mundo tem um conceito sobre Deus, todo mundo tem um conceito da divindade. O problema é que quando esses conceitos são baseados em opinião, cultura, moda ou coisas do tipo, eles podem estar muito equivocados. Nós, quando estudamos e nos propomos como cristãos a estudar teologia, a nossa teologia deve ser o quê? Teologia bíblica, exatamente. Como o nome diz, teologia bíblica, ela vem da Bíblia. Então, quando nós chegamos nesse assunto que estamos tratando aqui, dos decretos de Deus, é um assunto espinhoso. Eu falei sobre isso um pouquinho semana passada. Por quê? Porque é algo que a Bíblia ensina e nós temos que ter o cuidado de ficar só com o que a Bíblia ensina. Por quê? Porque o risco de nós querermos acomodar essa doutrina dos decretos de Deus, uma doutrina espinhosa, com ficar mais doce, ser mais fácil, tentar compreender nos mínimos detalhes, isso não necessariamente é bíblico. Nós vimos que a Bíblia, ela trata várias dessas questões de decreto como mistério. Nós sabemos sim o que Deus revelou na sua palavra, que é decreto, mas nós não devemos ficar tateando no escuro, tentando adivinhar coisas. E isso é normal do ser humano, nós somos curiosos por natureza, certo? Haja visto o que aconteceu lá no jardim, né? Então você vê que a desobediência partiu de, muitas vezes, curiosidade de saber o que não deveria querer saber. Então, nos decretos de Deus, que nós já tratamos, não exaustivamente, mas bastante profundo, falamos a respeito de várias características, eu destaquei aqui 3 ressalvas importantes do que a Bíblia ensina e do que nós não devemos ser levados a pensar diferente. Então, o primeiro é, os decretos de Deus tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Não é isso que nós aprendemos. A Bíblia ensina que os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Lembra que nós frisamos, lemos textos a respeito disso, talvez o texto de Atos 2 seja um dos mais contundentes, que fala a respeito de que Jesus foi crucificado por causa dos governantes, dos judeus e até dos gentios, mas isso tudo fazia parte do plano de Deus. Também falamos que os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações dos homens. Não vou entrar profundamente aqui, mas isso quer dizer que as orações não têm valor nenhum? Não. Não, as orações têm muito valor. Mas o ponto é que as nossas orações não são capazes de manipular a Deus. Então, quando você se prostrar em adoração, em oração, nunca pense que você pode chegar ali como se você fosse impor alguma coisa
ou como se você pudesse barganhar algo com Deus. Não vai colar. Não vai colar. É isso que nós queremos dizer quando falamos a ressalva sobre os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações. Eu estou me sentindo tão confortável aqui, vou orar para que Jesus não volte. Você se reúne comigo, garanto que teria uma multidão aí para orar por isso. Não vai adiantar, porque está decretado que Jesus voltará e reinará, certo? Esse é um dos exemplos apenas. E hoje, que é um ponto importante, que se você não fez ainda, muito provavelmente você não pensou a respeito do assunto. Porque é normal que você pense, nem que seja de uma maneira superficial. O raciocínio é mais ou menos o seguinte: Deus decretou todas as coisas? Sim. Deus tem os seus eleitos, aqueles que serão salvos, desde quando? Que a Bíblia ensina? Semana passada? Desde a eternidade passada. Então, um raciocínio humano lógico, não bíblico, mas lógico, seria: para que então evangelizar? Se Deus já tem lá escrito quem vai ser salvo, quem não vai, o que adianta? Então, uma objeção poderia ser essa. Então, essa é a terceira ressalva. Os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. Você percebe que aqui o que eu estou trazendo, o que eu estou propondo a vocês, é o contrário de um pensamento desse. Por quê? Porque nós temos que ficar com a Bíblia. E a Bíblia deixa muito claro como as pessoas serão salvas. Então, Deus não somente decretou quem seria salvo, mas Ele determinou que os seus eleitos fossem alcançados por meio da pregação do Evangelho. Esse é o método. E quem nunca ouviu? A Bíblia deixa muito claro que existe luz, revelação natural para condenar a todos. Ninguém tem desculpa dizer assim: mas eu não sabia. Porque a criação, a consciência, elas trazem condenação. Mas elas são insuficientes para salvação. A salvação só pode ser alcançada por meio da pregação do Evangelho, por meio de ouvir. Abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios 1, 21. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 21. Só para contextualizar aqui, que talvez vá fazer mais sentido quando você for ler essa carta, a carta de Paulo aos Coríntios, ela passa a maior parte, ou em linhas gerais, e abrange a carta, numa contextualização do apóstolo Paulo de sabedoria do mundo, mundana, carnal, e sabedoria de Deus. Então você vai notar que o apóstolo Paulo ele vai trabalhando, contrastando isso. Quiseram se fazer por sábios, se tornaram loucos. A sabedoria do mundo não é igual à sabedoria de Deus. E ele vai trabalhando com essa dinâmica. Por quê? Porque para Deus não existe essa possibilidade de chegar diante dele e exaltar a sua sabedoria. Do tipo assim: contexto histórico da época, existiam muitos gregos versados em debates públicos. Então eles eram capazes, por meio de argumentos, por meio de força de retórica, eles eram capazes de convencer multidões. Mas com Deus não funciona assim. A lógica do reino de Deus não está relacionada com o pedigree do ser humano. Não tem canudo que o ser humano chegue diante de Deus e apresente, que Deus vai dizer assim: uau, muito bem, parabéns, o reino é seu, está aberto aqui. Não é assim que funciona. E agora você vai entender isso que o apóstolo Paulo faz agora no verso 21. Ele diz assim: visto que Deus, em sua sabedoria, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana. Ou seja, o método que Deus usa
é contrário ao pensamento meramente humano. É diferente. Por quê? Porque ele vem por meio da graça e da fé. Enquanto dos outros meios é mérito e poder. Aí ele diz assim: usou a loucura de nossa pregação para salvar os que creem. Isso é o apóstolo Paulo falando a respeito do contexto da época. Você vai ver que se nós continuássemos aqui no verso 22, ele diria o contexto em que ele está vivendo. Ele diz assim: pois os judeus pedem sinais. Lembram da pregação do Evangelho de Mateus? Nos dê sinais. Não vou lhe dar nenhum sinal a não ser o que Jonas já fez. Por quê? Porque os judeus queriam que fosse comprovado. E Jesus disse: mais sinais do que vocês já têm? Moisés falou sobre mim, os profetas falaram sobre mim, e vocês ainda querem sinais? E aí ele diz para a outra parcela do seu público, que eram quem? Os gentios. E aqui numa outra tradução você vai ver ele falando gregos. A ideia de quem? De quem não era judeu. Eles pedem, buscam sabedoria. Então a ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é mais ou menos assim: olha, na multidão de pessoas seguindo outras, há engano, porque o que eles buscam é um líder que deu aquilo que eles querem. Ou seja, parece alguma semelhança dos nossos dias, de pregadores, igrejas lotadas, apenas sinais, milagres. O apóstolo Paulo está falando isso há muito tempo atrás. Aí ele diz assim, verso 23, assim quando pregamos que o Cristo foi crucificado, porque essa é a pregação do Evangelho, essa é a notícia especial que salva os eleitos. Essa é a boa notícia que eles precisam ouvir. Os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Percebeu o contraste? Aí ele vai continuar falando da sabedoria de Deus, é loucura para o mundo. Você imagina você falar que você, para chegar a Deus, você necessita de um judeu que viveu há milhares de anos, pobre, que dizia que era Deus, que ao invés de demonstrar o seu poder, demonstrou a sua humilhação. Está entendendo por que o judeu não quis Jesus? Porque eles esperavam um rei que viesse com um cetro de força. E talvez nós seríamos assim também. Então a gente tem que ter cuidado para falar, se eu estivesse lá. Lembre-se que um dos principais negou a ele 3 vezes. E talvez nós tenhamos negado várias outras vezes. Ainda bem que o Senhor não nos deixa ir longe demais. O ponto é, os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. Por quê? Porque a maneira como Deus disse que traria pessoas à salvação é por meio da pregação. É isso que nós fazemos, é nisso que nós cremos. É por isso que nós nos reunimos. É por isso que nós convidamos pessoas, olha, vamos até a igreja, porque nós queremos que elas escutem a verdade que salva. Essa é a realidade. Então, a eleição de Deus é, pelo contrário, não é um desestímulo, é um estímulo ao evangelismo. Sabe por quê? Porque Deus tem os seus, não tem? A Bíblia não fala disso? E ele disse que ele trará os seus, salvará os seus, na medida que o evangelho for pregado. Então o nosso pensamento é, vamos ser obedientes porque isso é um mandamento. Lembra da grande comissão de Mateus 28? Vão, ensinem, façam discípulos, batizem. Certamente nisso está contido o principal, que é evangelizar. E por que nós devemos ir? Porque Deus trará a salvação aos seus. Se você achasse que depende dos seus esforços, da sua qualidade, da sua capacidade, e aqui eu não estou passando pano para preguiça e falta de estudo, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é, já pensou se dependesse sempre
do seu agir, da sua capacidade retórica, seria a sabedoria de quem? Humana. E você poderia dizer assim: irmão, eu converti 50 numa noite única, porque quando eu falei as pessoas se atiravam. Está entendendo o perigo disso? Está entendendo onde que mora o perigo? Deus sabe do perigo disso. De pessoas com egos enormes e colocando a salvação na sua capacidade de falar ao invés da mensagem. Você sempre deve pensar que você é uma mangueira de Deus. Você é apenas o condutor da água, mas você não tem a capacidade de gerar a água. Assim é com a salvação. Você não tem a capacidade de salvar alguém, mas você é um instrumento de proclamação. Então, abra aí sua Bíblia em João capítulo 10, verso 16. E aqui, Jesus está num discurso longo a respeito de quem ele é. E o discurso começa lá no início desse capítulo como Jesus sendo o bom pastor. E o bom pastor tem uma série de qualidades que o definem. Ele cuida, ele protege, ele dirige, ele traz de volta para o aprisco aquelas que se desviam e que são suas. E aí no verso 16 ele diz algo que deixa muito evidente a respeito daqueles que vão ser salvos. Ele diz assim: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus estava falando em um contexto em que a religião ainda era predominantemente o quê? Judaica. E lembram do equívoco que os judeus tinham muitas vezes de falar verdades, mas errar o alvo? De se sentir muito especiais além da medida? O apóstolo Paulo fala isso em Romanos, lembram? Então o que Jesus está dizendo, olha, eu tenho ovelhas em todos os lugares. E essas ovelhas, quando ouvirem o meu chamado, elas vão escutar e elas vão vir para o bom pastor. Quando eu as chamar, elas virão. E isso não necessariamente está colocando em Jesus a fala direta, mas por meio dos seus discípulos. Você é uma extensão da proclamação de Jesus do Evangelho. Já pensou na importância disso? Quando eu escuto a respeito de países, me vem à mente sempre um texto de Paulo aos Coríntios a respeito de embaixador. Você já pensou o que é um embaixador? O embaixador é o representante de um país, determinado país, em outro país. Então, por exemplo, nós moramos no Brasil, existe o embaixador dos Estados Unidos. E o embaixador dos Estados Unidos, ele tem convicção daquilo que o seu país defende, daquilo que o seu país leva para as outras nações. O apóstolo Paulo chama os crentes de embaixadores de Cristo. E aí, o resto, a consequência disso, é a capacidade que nós temos de espalhar a notícia do nosso Salvador. Esse é o ponto. Então, pode acontecer duas coisas. Uma, nós sermos tomados pela vergonha e medo, porque muitas vezes proclamar o Evangelho pode doer. Nós podemos passar por isso. Que Deus nos ajude a termos coragem. E a segunda, que eu acredito ser ainda pior, é nós termos coragem, mas faltar conteúdo. Aí nós acabamos levando uma boa notícia que não é o que a Bíblia ensina na íntegra. Nós acabamos levando um pedaço só das boas novas porque nós não temos conteúdo. E isso resolve-se com Bíblia. Mas muitas vezes conhecer a Bíblia leva tempo, esforço. Quem aqui nunca foi pegado tentando ler um livro, ou até mesmo a Bíblia,
no que sobra do tempo. E você sabe a consequência disso, né? Não sei para você, mas para mim o que sobra de tempo é assim. Primeiro capítulo começa que nem um leão, né? Segundo versículo, o leão já virou um lobo. O quarto versículo, o lobo já virou um cachorrinho. E no quinto, um guaipeca para dormir. Por quê? Porque eu muitas vezes caio na bobagem de deixar o meu tempo para a devoção bíblica o que sobra. Isso vai acontecer. Nós temos que ser mais inteligentes que isso. Nós temos que lutar uma batalha que começa em nós mesmos. Então, quando ele fala que a eleição, que é de Deus, ela é na verdade um estímulo ao evangelismo. Por quê? Porque Deus chamará os seus no tempo que Ele quiser. Nós sabemos quem são? Não sabemos. O que nós sabemos? Nossa ordem de ir. Então, se eu posso lhe dar uma dica, evangelize pensando que todos são eleitos. Porque esse tipo de mistério, quem é eleito ou não, nós não sabemos. É tolice ficar dizendo assim, esse aqui, será que ele é eleito? Olha, eu vou proclamar, se ele for, ele virá. Essa é minha tarefa. E vou me empenhar, me dedicar, usar sim de estratégias, usar sim de pontos de contato. Então, por exemplo, ontem eu conversava com um amigo meu, um conhecido lá da loja, e ele disse assim, tem um contato para ti de negócios excelente, e amanhã ele vai jantar lá em casa. Ontem ele falou para mim hoje. Aí eu disse, vou soltar a isca, né? Normalmente dá certo. Daí ele disse, não posso porque eu tenho um compromisso inegociável. Aonde? Eu vou na igreja na quarta noite. Achando que ele ia me perguntar mais. Não perguntou, parou por aí. Mas eu lancei a isca. Pontos de contato. Isso não é proibido e pelo contrário, ser estrategista é uma ordem. O que nós não podemos cair na tolice é achar que as nossas estratégias é que terão um resultado. Método de igreja estilo empresa. Novamente eu falo, claro que nós devemos ter estratégia, claro que nós devemos ter um intelecto. Por exemplo, o que seria melhor? Que eu deixo um ponto, não precisam responder. Irmos para uma vila bem retirada, onde dificilmente as pessoas iriam pensando como homem. Por quê? Porque nós temos que usar nosso intelecto. Mas se Deus quiser levar lá no lugar mais distante. É verdade, mas Ele não diz para a gente ficar pensando o que Ele poderia fazer. Ele diz para nós agirmos com inteligência. Então, o que é mais sábio? Termos uma igreja pagando aluguel num lugar que é fácil o acesso das pessoas, ou lá no fim de um lugar onde quase não consegue se chegar? É um pensamento a ser feito. Estão entendendo? A estratégia ela não é proibida, mas ela deve ser sempre medida, para que nós não coloquemos as expectativas humanas no lugar da pregação do Evangelho. Então, o que é mais importante? Fazer ações sociais sem o Evangelho? Não. As ações sociais devem ser desconectadas? Não. Nota que existe tensão? Então você deve sempre fazer com estratégia, mas o objetivo bem claro que é evangelismo. As boas novas da salvação. Por quê? Porque é isso que faz a diferença na eternidade. Abra aí em Atos capítulo 13, verso 48. E aqui o apóstolo Paulo, indo à pregação, pregar nos locais longes da onde eles estavam, Jerusalém, e aí ele diz assim, dá para ler até um pouquinho antes, talvez aqui no verso 47, que fala a respeito do que Deus fez. Ele diz, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Só aqui a gente já poderia fazer aqui a aplicação, né? Pois Deus mandou ele ir aos lugares mais distantes da terra.
Deus não poderia, com o seu poder e soberania, ter feito de outra forma? Poderia, mas Deus escolheu que seria assim, para que a sabedoria humana ficasse humilhada e a sabedoria de Deus fosse exaltada. Aí o verso 48 diz assim: quando ouviram isso o quê? Salvação. Boas novas de salvação. Os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Está entendendo? Paulo sabia quem iria ou quem não iria? Não. Mas ele obedeceu e foi. Isso é o que fazem missões. Então, muitas vezes, existe aqui um entendimento equivocado a respeito do conceito calvinista de missões, porque ele diz assim: Deus decretou tudo, Deus já sabe quem vai ser eleito, Deus já elegeu, então é bobagem ficar indo, os eleitos vão crer. Querido, não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que é por meio da mensagem que crerão. Então, essa deve ser a nossa postura. Estar preparados a tempo e fora de tempo para explicar o porquê você crê. Se você entrasse numa conversa com alguém aí fora e ela perguntasse: mas por que você crê? Você saberia explicar? Se ela perguntasse para você quem é esse Jesus e o que ele é para você, você saberia ir mais longe do que Jesus é tudo para mim? Parece o programa do MasterChef, já viram? Por que você gosta de cozinhar? Isso foi a Duda que falou, né? Depois em casa ela vai chegar e vai me falar: pai, foi eu que disse isso. Porque cozinhar é tudo para mim. Você consegue ser um pouco mais profundo? Explicar? Está entendendo? Nós somos ordenados por Deus a saber explicar a razão da nossa fé. E muitas vezes o problema é que nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, os crentes devem se sentir encorajados a proclamar com empenho. Por quê? Qual é a resposta bíblica que nós damos? Porque Deus trará os seus por meio da pregação do Evangelho. Sabe por quê? Os maiores nomes missionários modernos eram calvinistas. Porque eles criam exatamente dessa forma. Eu vou ir nos lugares mais difíceis porque Deus tem eleitos lá. E Ele vai trazer esses eleitos a escutar. Sei quantos são? Não sei. E daqui a pouco, às vezes, nem estão lá. Mas eu não sei disso. Estão entendendo? Nós damos ao nosso intelecto apenas a informação que nós temos disponível. Ficar fazendo conjecturas, me parece, eu pensando em mim, muito mais eu tentando acomodar minha boa preguiça para eu não ter o esforço de ir proclamar. Então, não é porque eu teologicamente eu sei que Deus tem os seus eleitos, mas Ele está falando para vocês chamar eles. E esse é o exemplo que nós temos de Paulo. Abra um pouquinho aí para frente em Atos 18. O relato diz assim: certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão: não tenha medo. Continue a falar e não se cale, pois estou com você, e ninguém o atacará nem lhe fará mal, porque muita gente nesta cidade me pertence. Estão entendendo o tipo de fala que Deus faz com Paulo aqui? Ele diz assim: é natural que você tenha medo, porque quando você vai falar sobre a salvação, alguns pedem sinais e outros sabedoria humana. E quando você não dá essas coisas, é provável que você apanhe, é provável que você seja chicoteado, é provável que você seja até apedrejado. Aconteceu tudo isso com Paulo. Daí você pensa assim, e Deus está dizendo assim: não tenha medo, porque eu estou com você.
Aí aqui já fica uma dica para nós que muitas vezes achamos que é porque nós estamos passando por dificuldades que Deus não está com nós. Não alimente esse pensamento na sua mente, porque ele não vem de Deus. Não é porque Deus muitas vezes parece estar em silêncio que ele não está mais nos cuidando. Mas eu sei que na prática não é tão fácil assim. Quando a gente está passando por um momento difícil, né, os minutos parecem horas e as horas parecem dias. Eu li certa vez não sei se foi num ônibus ou que os momentos felizes sejam os mais duradouros. E eu entendi o que aquela frase queria dizer. Ela estava dizendo o seguinte: os momentos que a gente está se deleitando, feliz, eles não passam um piscar de olhos, né? O pessoal, quando vai ver 4 horas de filme dos Vingadores, aí fala: nossa, nem vi que passou. Que gosta! O problema é que nossa mente crente não deve ser alimentada apenas com prazer e satisfação nesse tempo, mas com os olhos naquilo que Jesus prometeu. E isso não é fácil. Isso é uma tarefa diária para que nós não sejamos pegos por nós mesmos de surpresa. Porque com frequência nós estamos o quê? Olhando para a vida do vizinho, dizendo que é melhor. Né? Nós estamos sempre tentando melhorar o nosso tempo presente. Pastor Fernando e eu estamos coincidentemente, se é que você acredita em coincidência, lendo um livro o mesmo. Não vou dizer o livro porque eu tenho vergonha, mas é um livro maravilhoso e ele fala sobre isso, que nós que temos abundância de coisas, nós acabamos desvalorizando o tempo, nós acabamos desvalorizando aquilo que nós já temos. Por quê? Porque nós estamos sempre querendo mais. E aí ele usa os exemplos de cosméticos, né? Isso é muito visível nas mulheres. Estão sempre querendo mais, mais. E há problema nisso? Não. Mas há problema em nós trocarmos aquilo que tem valor eterno por aquilo que tem valor passageiro. Você nota que é sutil as coisas. Quando as crianças eram pequenas, menores, a Duda e a Manu, eu falava para elas: não pensem que Satanás vai vir do jeito que contam, chifrudo e daquele jeito medonho que qualquer um correria. Não. O engano, ele vem disfarçado de luz. E muitas vezes nós somos capazes de usar coisas boas para nos afastar de Deus. Eu falei aqui semana passada sobre prosperidade, né? A prosperidade é ruim? Claro que não. Mas ela tem um potencial de nos afastar os olhos do Senhor, que muitas vezes o Senhor não deixa os seus filhos terem prosperidade numa medida acima, porque Ele sabe que eles muito provavelmente voariam longe das asas. Então é muito interessante isso. Queridos, os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. 3 ressalvas importantes a respeito do que a Bíblia ensina. A primeira, os decretos de Deus não tornam os homens inocentes pelos males que praticam. Em segundo lugar, os decretos de Deus não podem ser mudados pelas orações dos homens. E aqui eu quero que você relembre o que nós queremos dizer. Não estamos ensinando que a oração não muda as coisas. Pelo contrário, a oração tem um poder e um valor enormes. Mas o contexto do que nós estamos falando aqui não confunda, que Deus é seu gênio pessoal e fará todos os seus desejos. Não. E em terceiro lugar, os decretos de Deus relativos à salvação não devem desencorajar o evangelismo. Pelo contrário, é porque Deus garantiu que Ele tem eleitos espalhados por todos os 4 cantos do mundo que nós devemos nos encorajar e ir. Porque existem muitos que precisam ser chamados. Então não perca seu tempo ou gaste seu tempo com suposições tolas. Do tipo, quem é que será que é? Quem é que será que não é? Evangelize. E deixe que o Senhor traga os seus eleitos. É assim que nós devemos pensar. Alguma pergunta, queridos, relacionada a isso? Dos decretos relativos à salvação não desencorajar o evangelismo? Vocês entenderam o ponto? Que é justamente o contrário das objeções que fazem, né?
Ah, mas então vocês dizem que Deus tem tudo escrito, desenhado, feito, seu plano não tem como ser mudado. Então, o que adianta? É justamente o contrário. Deus, no seu plano secreto, ele determinou que a pregação seria o meio pelo qual ele iria salvar. Certo? Semana que vem, se Deus quiser, não faremos. Agora que eu lembrei, vem o Rômulo, né? Mas na próxima, daí nós vamos entrar num assunto mais espinhoso ainda, chamado teodiceia. Já escutaram isso ou não? Ou não? Já? Essa teodiceia, ela é um campo na teologia que vai lidar com o problema de Deus e o mal. Espinhoso, né? Você já deve ter escutado. Como é que um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam? Você já não citou isso? Nós vamos trabalhar aqui com os argumentos bíblicos a respeito disso, mas já vou adiantar os irmãos que eu não conseguirei talvez responder todas as perguntas, porque continuam tendo os mistérios que Deus não deixou escrito na Bíblia. Mas a gente consegue, no mínimo, argumentar aí, acho que é uns 10 argumentos, 9 argumentos a respeito disso. Tá bem? Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai Santo, graças te damos por esse tempo juntos como igreja. Te pedimos perdão, Pai, por tantas vezes que nós não conseguimos pensar biblicamente, por tantas vezes que a nossa preguiça, cansaço e até mesmo desmotivação acabam roubando a comunhão contigo. Nos perdoa por isso. E nos ajuda a lembrar que é nos momentos de dificuldade, fraqueza, medo, em que nós devemos ainda mais ter comunhão contigo por meio da igreja, porque nesse local mais pessoas podem nos ajudar. Então nos grava isso na nossa mente e faz com que nós entendamos que são nesses momentos que nós temos a possibilidade de te glorificar ainda mais, porque vai precisar esforço para isso. Não com a intenção de alcançar méritos diante de ti, mas de que nosso louvor seja ainda mais agradável ao Senhor. Nos ajuda com esses assuntos difíceis a respeito dos decretos do Senhor e nos ajuda também no próximo assunto a respeito do mal e das consequências do mal no mundo e como a tua palavra nos ensina a respeito disso. Que o Senhor nos dê uma volta em segurança, um tempo de descanso, renove as nossas energias por meio do descanso e que nós possamos, se assim for da tua vontade, juntos no domingo, estarmos aqui para cultuar o teu santo nome. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém, queridos. Amém.